senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 16 do FBcast. Eu sou Diego Martins, mestre em Segurança Pública, e hoje a gente vai conversar sobre qual a importância de ensinar sobre consentimento para crianças e adolescentes com o objetivo de prevenir a violência sexual. A nossa convidada aqui é a Lourdes Guimarães, ela que é psicóloga, é servidora pública da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará e atua na área de prevenção à violência e à criminalidade. Lourdes, seja muito bem-vinda. Obrigada. Queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui contribuindo com o projeto Futuro Brilhante, que eu admiro muito. Maravilha! E antes da gente entrar no nosso tema, o agradecimento especial ao Conforto da Voz, que está oportunizando toda essa estrutura de som e de imagem que está chegando aí para você, e também ao nosso programa de apadrinhamento, que são as madrinhas e os padrinhos, que fazem contribuições mensais e que possibilitam ao Futuro Brilhante realizar as suas ações e projetos, tais como esse podcast que está chegando aí para você. E Lourdes, para a gente começar aqui a nossa conversa, qual o papel dos pais na prevenção da violência sexual e principalmente ao ensinar autoproteção para essas crianças e adolescentes? Sim, primeiramente eu queria dizer que eu não sou especialista da área, eu sou interessada nesse tema, tenho estudado com o objetivo de ser multiplicadora, de colaborar com a prevenção desse tipo de violência. E em relação ao papel dos pais, eu acredito que é importante uma orientação nesse sentido, mas uma orientação não punitiva, não no sentido de crítica, de cobrança, uma orientação acolhedora, entendendo que o papel de pai e de mãe não é um papel fácil. E que muitas vezes a maioria das pessoas, ao ser pai e mãe, não está 100% preparada para aquilo. E tem muitos temores, muitas inseguranças sobre se vão ser capazes, né, de educar, de proteger, de ser 100% responsáveis ali pelo desenvolvimento de outro ser humano. E a gente entende que é uma tarefa que não é nada fácil. E ainda tem que associar a prevenção desse tipo de violência que às vezes parece de uma forma assim muito distante, que na minha casa não vai acontecer, na minha família não vai acontecer, mas é muito importante a gente estar discutindo aqui e entregando meios de como essas pessoas podem iniciar essa conversa, né, dentro do contexto familiar. Sim, na nossa cultura, assim como muitas outras coisas, também o papel de pai e de mãe é visto como algo que é da personalidade da pessoa, algo que é intrínseco, aquela habilidade, a vocação, algo que nasce comigo, né? Nasci para ser mãe, nasci para ser pai, ou então não nasci para isso, mas como todas as outras coisas, ser pai e ser mãe é algo que a gente aprende, a gente vai aprendendo ao longo da vida, e quando de fato nos tornamos pais e mães, a gente pode aprender como fazer aquilo de uma forma que a gente acredita que é melhor, né? Então, muitas muito isso, principalmente a geração anterior à nossa, nossos pais, nossos avós, é muito pouco provável que tenham feito cursos, que tenham lido livros sobre como educar os filhos, da forma que a gente vê hoje que esse tipo de conhecimento é disseminado. Né? Mas eu acho que é algo que contribui muito para a gente evoluir como sociedade. Principalmente, não que antigamente não tivesse, mas hoje a gente vê que está tão presente, tão marcante, infelizmente, na nossa sociedade, esse tipo de crime, né? Esse tipo de violência. E é importante a gente refletir sobre o que a gente pode fazer para combater isso de uma forma geral, mas também dentro da nossa casa. Perfeito. E assim, cada faixa etária ela vai exigir um nível de conhecimento diferente e uma habilidade diferente desse pai e dessa mãe para poder abordar esse assunto. Então, bora começar. Essa deve também ser uma inquietação muito grande, né? A partir de que idade eu posso falar sobre educação sexual, sobre sexualidade com o meu filho ou com a minha filha, né? Os temores relacionados aí. Será que
Para conversar sobre isso, eu tenho que mostrar pornografia para a criança? Será que eu vou erotizá-la precocemente? Né? São vários os temores, então bora começar falando das crianças, sei lá, das recém-nascidas, se existe uma forma da gente já começar por aí e como é que essas pessoas podem começar, né, de fato, a abordar o assunto dentro de casa. Como eu estava falando, né? Muitas vezes os pais eles podem se sentir inseguros e como é que a gente combate isso? Buscando informação com profissionais, buscando livros, cursos que possam nos trazer um olhar diferente daquilo que a gente não tem muita prática, não tem muito conhecimento sobre, né? E essa é a minha orientação enquanto psicóloga. Se você não se sente seguro, mesmo antes do seu filho nascer, antes de você ser pai ou mãe, ou com os filhos crianças, se você tem dúvidas em relação a isso, procure informações, procure livros de profissionais que sejam especialistas no tema, né? E desde criança, esse é um assunto que deve ser abordado dentro de casa. E a gente sabe que na nossa cultura é muito mais frequente que esse assunto não faça parte da conversa dentro da família, né? E em relação as crianças mais jovens, eu vejo assim, principalmente o momento do banho parece ser um momento assim, sim, muito adequado para estar ensinando porque por onde que se começa a educação sexual? Eu imagino que seja falando sobre as partes, né, do corpo, ensinando a nomenclatura correta, ensinando os toques que são permitidos, os toques que não, sim, são permitidos. Da mesma forma, as pessoas que têm autorização para fazer determinados toques ou não, né? Os momentos em que esses toques eles seriam adequados. Então, eu imagino que com as crianças a gente possa seguir esse caminho, né? Utilizando principalmente com as crianças menores, que é por onde a gente está começando, uhum, aqui, usando a estratégia do banho, usando a estratégia da brincadeira, usando a própria literatura, os livros infantis, né? Que eles não devem, sim, ser comprados de qualquer forma. Tem livros específicos para isso também. E sexualidade é algo que está presente na nossa vida desde quando a gente nasce, né? E as pessoas confundem, e é importante reforçar que sexualidade não é a mesma coisa de sexo, né? Sexo é algo que faz parte da vida do indivíduo quando ele é adolescente, adulto, e a sexualidade nos acompanha é uma característica do indivíduo. Isso que você falou a respeito do banho é um momento que é muito importante desde quando a criança é pequenininha ainda, e é importante os pais ensinarem a respeito da limpeza dos órgãos genitais, a respeito de quem pode dar banho, isso combinar com a criança, né? Quem pode dar banho, quem não pode dar banho, combinar entre si. Que tipos de toques são permitidos, em que lugares, principalmente também a partir já dos 2 anos de idade, que de forma alguma é permitido carinhos e outro tipo de toque escondido de outras pessoas. A criança ela precisa ter a confiança de que ela pode contar tudo para os pais e que os pais vão acolher. Muitas vezes a insegurança da criança meu pai vai brigar comigo, porque eu vou falar que se eu falar que algo aconteceu, meu pai vai brigar comigo. E de onde vem esse receio? Talvez venha de momentos em que a criança foi repreendida em relação à sua sexualidade, né? Então, uma das orientações importantes é não repreender quando a criança toca nos genitais, porque é um toque de curiosidade, de exploração do próprio corpo. É dessa forma que a criança manifesta a sua sexualidade desde bebezinha. E repreender isso faz com que a criança entenda que isso é errado. Que é sujo, que é feio, sim, que ela tem que fazer escondida. E essa falta de preparação para lidar com o básico, que é esse momento do toque, da descoberta, da curiosidade, uhum, faz com que os pais percam excelentes oportunidades de orientar a criança sobre isso, que é uma informação muito importante, e que a criança, ao ser abordada de uma forma inadequada, seja
Às vezes o abusador utiliza a brincadeira do esconde-esconde, ele sempre procura retirar a criança da vista de outros adultos, ele leva a criança para baixo do lençol, né? É sempre a brincadeira do segredo. Então, quando a criança não tem essa informação, ela fica impossibilitada de identificar essa abordagem. No fundo, ela acaba sabendo que aquilo é inadequado, mas ela não tem ferramentas o suficiente para interpretar e também para comunicar para um adulto de segurança. E muitas vezes o abusador ele faz ameaças em relação aos pais, né? Ele usa também esse argumento de que os pais vão brigar, que os pais vão achar errado, e a criança se sente culpada. Então, para prevenir, é muito importante fazer com que a criança se sinta segura de que ela não tem culpa caso isso venha acontecer, né? Então, muitas vezes, isso consiste em quê? Na preparação para algo que você não sabe se vai acontecer, que a gente espera que não aconteça, né? Mas se preparar para algo que pode vir a acontecer e explicar para a criança que caso uma pessoa desconhecida ou conhecida, alguém da família, venha fazer isso de uma forma que ela se sinta que ela não incomodada, que ela se sinta incomodada, sim, se sinta desconfortável, não se sinta bem, fale para ela que os pais vão ficar chateados, que eles vão fazer alguma coisa com os pais, que os pais vão ficar com raiva dela. Então é importante orientar a criança e dizer para ela que isso existe, mas muitas vezes o pai tem medo de expor isso que é tão delicado, que é tão sofrido para a criança, com medo da criança não entender. Ou então ficar com medo que aquilo venha acontecer com ela. Que de fato pode acontecer, né? Se for feito de uma forma inadequada, se forem utilizados termos fora da compreensão da criança, ou até mesmo, né, estratégias indevidas. Por isso que é importante a pessoa se preparar com fontes confiáveis, com profissionais de referência, para saber lidar da melhor forma, né? E de fato ensinar autoproteção sem traumatizar a criança. E é importante a gente falar nesse aspecto porque alguns pais se ressentem da criança ou do adolescente não procurá-los para relatar uma situação indevida, uma situação suspeita, quando eles sequer fizeram essa construção dessa confiança. Então, como é que eu posso esperar que a criança, que o meu filho ou minha filha me procure para conversar sobre um assunto que eu nunca conversei com ele? Eu percebo que existe uma supervalorização desse momento da conversa, enquanto é muito importante fortalecer essa relação de confiança desde o início, de diálogo, de abertura, e também existe situações em que, no caso da criança já não ser mais tão pequenininha, por exemplo, ter 8, 9, 10 anos, e o pai percebe que não teve o diálogo adequado, que não tem uma abertura adequada com a criança até aquele momento, e naquele momento ele não sabe o que fazer. Mas é importante reforçar que a qualquer momento você pode correr atrás do prejuízo na criação desse vínculo de confiança. Exato. O ideal é que se comece desde a barriga, né? O ideal seria que os pais, ao pensarem em ter uma criança, já se preparassem para todas essas situações. Mas não sendo possível, antes tarde do que nunca. E não é possível, assim, como a gente estava falando no início, né? É difícil a tarefa e muitas vezes envolve medos e dificuldades e muita culpa também. Então, o que acontece, é muito frequente acontecer, quando se ouve falar de um caso de violência sexual, os pais se questionam sobre o papel deles como pais. Será que o que eles estão fazendo é suficiente para prevenir que o filho deles passe por aquele tipo de situação? Porque é inevitável, quando a gente vê esse tipo de situação, que a gente não se coloque no lugar da pessoa e a gente pense, se fosse comigo. Então, até que ponto eu desenvolvi com meu filho uma relação de confiança, de diálogo, que na minha família, caso viesse a acontecer uma situação parecida, o desfecho seria diferente. Até porque
Os pais, por mais que queiram proteger ao máximo as crianças, eles nunca vão conseguir estar 24 horas do dia ao lado daquela criança. Então, por isso que a importância, novamente, de reforçar esse ensino para que a criança saiba, conheça o seu corpo, saiba nomear, saiba identificar toques permitidos e não permitidos, saibam a quem recorrer caso isso aconteça, para a gente evitar situações maiores e os pais não tenham que também sofrer, né, se preocupando, se culpando também por não ter sido capaz de evitar uma violência assim tão grave contra seus filhos. E ainda prosseguindo, a gente tem também, a gente já falou das crianças pequenas, o momento do banho e tudo mais. Uma coisa que é muito negligenciada nesse contexto do consentimento, que também está associado ao respeito, é o fato de a gente tratar crianças como se elas fossem objetos. Então eu vejo atos assim que parecem bobos, como às vezes vestir a criança, como as crianças são às vezes seguradas com violência para serem vestidas, né? Como elas são obrigadas a sentar no colo de uma pessoa que elas não querem, a ter que cumprimentar com um beijo no rosto. Então tudo isso estimula digamos assim, essa obediência cega ao adulto, aumenta a vulnerabilidade para que a criança seja uma potencial vítima de crimes sexuais. E é uma orientação que é muito frequente, né? Eu acho que é muito importante de você não obrigar que a criança aceite abraços, beijos e uma relação mais próxima com um adulto com quem ela não se identifica. E é uma situação que é muito frequente de respeita, ele é seu tio, abraça o seu tio, ou então deixa o seu tio te abraçar. É muito importante a gente entender que todo comportamento da criança, ele quer nos comunicar alguma coisa. E a criança, ela se comunica diferente do adulto. O adulto, ele tem mais facilidade de expressar como ele está se sentindo, as dificuldades dele, e muitas vezes nem tem tanto também, né? E a criança, ela vai expressar isso como? Através de comportamentos que muitas vezes os pais não entendem, esse comportamento de recusa, a birra, ou então perguntas a respeito de situações de relacionamento. Às vezes o próprio desenho, a própria brincadeira. Então, por isso que é importante estar atento, às vezes, a palavras que a criança usa, que são incompatíveis com o nível de desenvolvimento dela. A gente falou aqui da questão dos toques, né, por curiosidade, nas partes íntimas, mas também tem os toques que eles já são excessivos, né? Então, quando entra no caso da masturbação excessiva, ou até mesmo as brincadeiras erotizadas, a criança que ela procura justificativas para estar pegando no bumbum da pessoa, para estar pegando no seio. Uma coisa que particularmente me preocupa muito é beijar na boca da criança. Os pais. Quem quer que seja, o pai, a madrinha, o avô, para mim, assim, a boca da criança não é para ser beijada. Quer beija na bochecha, beija na cabeça. Mas para que beijar na boca da criança? Eu não vejo necessidade disso e acho que isso pode confundir, porque a criança, sei lá, como que ela vai interpretar isso. Às vezes tem a visão equivocada de que a criança ela não está entendendo nada, né? Que ela não está ali só existindo, que a gente faz o que quer e o que não quer com ela, mas a gente não sabe como ela está interpretando aquilo. Sim. As próprias exposições que a gente faz, e algo novela, que pode confundir, porque é um carinho que ela pode ser que ela veja os pais fazendo. E é importante estabelecer essa diferença do carinho dos pais com a criança, do carinho dos pais entre eles, de quais são as formas de carinho da criança com amiguinhos, com outros familiares. Então, eu acredito que sim, realmente, mesmo estando dentro da relação familiar, do combinado entre a família, é preciso ter um olhar atento para o que pode representar esse tipo de carinho. Exato. E aqui, já para finalizar, fica a dica de que
ensinar a autoproteção, conversar sobre educação sexual pode ser muito mais fácil do que você possa imaginar. A gente compreende os receios, as dificuldades, mas a gente falou aqui de vários momentos que fazem parte da rotina da família. O banho, a higiene, o vestuário, os cumprimentos, os próprios materiais que a gente acaba expondo à criança, como as novelas, os filmes, a própria música. E saiba de uma coisa, que não conversar sobre educação sexual também é conversar sobre educação sexual, porque de uma forma ou de outra, a criança ou o adolescente vai ter acesso a esses conhecimentos. E o alguma informação e pode não ser a mais adequada, pode não vir com todo o cuidado, né, com que isso deve ser tratado. E não é um cuidado no sentido de receio, mas um cuidado no sentido de que é algo delicado, que é algo importante, que é algo que é preciso ser dada a devida importância. Com certeza. Então, gente, muito obrigado, Lourdes, por estar aqui conosco. Obrigado ao Conforto da Voz, ao nosso programa de apadrinhamento e até o próximo episódio. Um abraço.